Fala galera, tá iniciando mais um QPA, que papo é esse agora? E a gente já vai pedindo aí pra você curtir, compartilhar, dar o like, se inscrever no canal e toda essa questão aí, né, Dante, de ajudar a divulgar um pouco mais o nosso canal para as histórias de Itajaí que a gente quer deixar resgatadas aí, arquivadas, verdade, na rede social. E aí, Dante, qual que é o nosso papo de hoje? Hoje o papo é sobre Conselho Tutelar, né? Nós estamos com o nosso amigo Léo Severino, conselheiro tutelar de Itajaí, candidato à reeleição e advogado, comunicador. E a gente vai falar um pouco sobre a importância desse órgão aí que trata especialmente das crianças, daqueles que estão mais vulneráveis na cidade aí e precisam de uma ajuda das pessoas aí para terem seus direitos aí cobertos, né? Então, Léo, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Hoje do outro lado da mesa, né, Léo? Primeira vez. Primeira vez? Do lado de cá, primeira vez. Espero que vocês sejam benevolentes comigo, como eu sempre sou com meus convidados. Ah, com certeza. Acompanhamos o seu trabalho aí, né, através do Léo Severino Podcast. Sim. Não sei se foi o primeiro, mas acho que é um dos primeiros aí da cidade, né, que surgiu na cidade. Posso estar enganado. Também não sei se foi o primeiro. Mas é um dos primeiros que eu acompanho, pelo menos. Então, e a gente acompanha o teu trabalho e é muito bacana. Antes da gente chegar nessa parte do Conselho Tutelar que o Dante falou, fala um pouco para nós do Léo. Quem que é o Léo? O Léo é um cara que nesse momento tá com uma faringite, então vai pedir desculpa pro pessoal se der alguma tossidinha aqui, falar um pouquinho mais baixo, tá? Mas é por isso, pessoal. Normalmente eu falo mais alto, mas se eu ficar falando alto, vai piorar. Então eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui, então já peço desculpa para vocês desde já se eu der umas tossidas aqui. Mas vamos lá, o Léo é um itajaiense, né? Nascido no Marieta, família materna da Assembleia de Deus, sede de Itajaí. Rua Andrade. Da Rua Andrade, capitão Germano Adolfo Andrade. A família paterna da Igreja Batista, né? Minha avó, fundadora de algumas igrejas batistas já por onde ela passou. Da Madevila, como o pessoal conhece ali na Vila Operária, aquela região da Vila Operária, Madevila, né? Rua Benjamin Franklin Pereira, Travessa Bela Cruz ali atrás também, foi ali que eu passei a minha infância, adolescência, né? Em duas casas que morei ali na mesma rua. Então, estudei no Faial, estudei no Colégio Radical, onde fiz o ensino médio, depois fui para a Univale e me formei em Direito na Univale. Sempre tive uma atuação muito forte junto à Igreja Batista, onde sou membro, né? Desde os 8, 9 anos de idade, não lembro exatamente, mas na pré-adolescência ali até hoje. Ali no colégio conheci a minha esposa, a Marina, né? Nos casamos, somos membros da Igreja Batista, temos 2 filhas, a Sofia, que hoje tem 17 anos, e a Luísa, que hoje tem 7 anos. E aí, no início, alguns anos aí de advocacia, encarei um desafio de ser conselheiro tutelar, né? Estava profissionalmente muito bem na advocacia, mas pessoalmente descontente. Sempre gostei e fui um apaixonado por política, muito mais do que um apaixonado por campanha política, né? Por discussão política, pela parte ideológica da política. Os debates, né? Então, enquanto eu via muitos amigos discutindo e falando a respeito de compra e venda de jogadores de futebol, eu sabia o que estava acontecendo no Congresso Nacional. Uma coisa minha, um gosto meu que veio e por algumas vezes eu rejeitei isso e preferi, poxa, eu estou na roda, não estou entendendo nada que os meus amigos estão falando, porque estão falando de temas absolutamente normais, e o anormal aqui não consegue entrar com uma opinião a respeito de compra ou venda de jogadores, porque eu entendo absolutamente nada do assunto. E quando falava, dava a bola fora ainda. E eu tentava falar, eu falava, mas eu tinha assim, a expertise. A expertise é o seguinte, quando vinha assim, para poder participar, eu só descortava de alguém, entendeu? Então o cara fala, não, aquele jogador que foi comprado, aquele lance, foi impedimento. Você falou que foi impedimento? Claro que não foi impedimento nada. Não sabia nem o que estava falando, mas só para poder participar da conversa. Né? Mas, enfim, sempre um apaixonado por política e descontente. No escritório da advocacia, pessoalmente, tive essa
enfim, essa ideia, essa aptidão, essa aventura aí do Conselho Tutelar de fazer essa eleição. E aí participei, ganhei e estou acabando de cumprir o primeiro mandato e, nesse momento, candidato à reeleição. Mandatos de 4 anos. Mandatos de 4 anos. Pela primeira vez, mandatos de 4 anos. A lei federal regulamentou isso nos últimos anos aí passados. Então, teve um outro pessoal que tinha um mandato de 3 anos e acabou sendo prorrogado mais 2 anos, porque teve alteração da lei federal que normatizou e colocou a eleição do Conselho Tutelar no único dia no Brasil inteiro, e os mandatos todos de 4 anos. Isso era facultado à lei municipal até então. Então, a eleição do Conselho Tutelar não tinha uma organização nacional no mesmo dia. E a eleição onde eu me elegi, há 4 anos atrás, foi a primeira que isso aconteceu. O Brasil inteiro votou, cada cidade, na sua eleição para conselheiro tutelar. Ô, Léo, qual a função, né, para o pessoal entender do Conselho Tutelar, né, qual a função dele e quantos conselheiros existem na cidade, em que regiões ficam, como é que funciona essa distribuição? Todo Conselho Tutelar tem 5 membros, tem 5 conselheiros. Então, esse conselho é composto por 5 conselheiros. Em qualquer lugar do Brasil, normatização de lei federal. Toda cidade no Brasil tem ao menos um conselho. E aí a sugestão das resoluções federais, nacionais, é que a cada 100 mil habitantes a cidade crie outro conselho tutelar. Então eu entendo que toda cidade tem até completar 100 mil, passou de 100 mil já deve providenciar aí o segundo conselho. Em Itajaí temos 2, porém esse segundo conselho demorou muito para ser aberto, mas muito mesmo, né? A cidade já era para estar indo para o terceiro quando abriu o segundo. Hoje, a cidade deveria estar se preparando, pensando em abrir o 4º conselho tutelar e vai abrir o 3º. Né? Mas temos que elogiar a atual administração municipal, que abriu o 2º conselho nessa última eleição e para a próxima já tende a abrir, para o ano que vem já tende a abrir o 3º. Então ainda não vai ser eleito 3 conselhos, mas para o ano que vem já existe esse direcionamento da abertura do 3º conselho. Então a cidade acabou correndo atrás e a atual administração eu acho que vai conseguir deixar a coisa em dia. Mas aí se faz uma nova eleição? Não, vamos chamar os suplentes nesse caso. Se chamam suplentes. E qual a função do conselheiro? O Conselho Tutelar ele é um órgão que ele está no eixo da garantia de direitos. É vedado, é proibido ao Conselho Tutelar prestar serviço público, certo? O Conselho Tutelar não é puxadinho da assistência, da educação, da saúde, da segurança pública ou de qualquer outra política pública. Não é puxadinho, faltou carro na saúde, pede para o Conselho mandar, né? Ou ainda, puxadinho no Ministério Público ou do Poder Judiciário ou da Defensoria Pública ou da Delegacia, ou... Não é puxadinho, é órgão de garantia de direitos. Está no mesmo patamar de uma Defensoria Pública, de um Ministério Público, do Poder Judiciário, né? Na sua função. A decisão do Conselho Tutelar, que se chama medida de proteção, uma medida de proteção aplicada pelo Conselho Tutelar, ela só pode ser alterada por um juiz de direito, né? Então, se um Conselho Tutelar assina uma medida dessa, seja ela qual for, um delegado de polícia não tem poder de mudar, um promotor não tem poder de alterar, só um juiz pode alterar. Tamanha responsabilidade e poder que tem o Conselho Tutelar. Por isso, as decisões sempre em colegiado. Então, não é um conselheiro que pode tomar uma decisão e aí agora ele porque ele achou que tinha que ser, sozinho toma a medida e depois só um juiz pode mudar. Não é isso. É o conselho, por isso que sempre se trabalha em conselho. Na teoria, colegiado. Né? Em colegiado, né? Então, em situações... em situações mais complexas, sempre é colocado em votação. E aí a maioria vence. Uma votação simbólica. É muito difícil ter divergência. Tem uma ou outra divergência. Eu acho que devia ser mais assim ou um pouco menos assim. Né? Uma medida um pouco mais rígida, um pouquinho menos rígida, mas sempre na mesma direção, porque os casos são... É difícil você achar que tem que... Não, eu acho que tem que A e o outro acha que tem que ser B. Muito difícil ter uma divergência grave entre os conselheiros. Né? Você ser um conselheiro, né, é muito mais do que um cargo, enfim, é uma vocação, né, Léo? Eu imagino que você, nascido, né, numa comunidade de igreja, enfim,
todas as igrejas elas prestam serviço social, você já deve ter desde criança essa ideia, né, do social, enfim. Como advogado, provavelmente também você atuou em algumas situações mais difíceis. Mas quando você entrou no conselho, você se deparou com aquilo que você imaginava? Ou a situação, por mais que você já estava bem preparado para isso, como que foi encarar essa realidade? Como que é esse dia a dia do conselho? O conselho tutelar, ele é um órgão de garantia de direito, como a gente estava falando. Se eu fugir da pergunta, você me bota nela de novo. Tranquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exigir que os serviços públicos cumpram o seu papel. Faltou a vaga na creche. Vamos dar um exemplo aqui. Então, a gente estava com mais de 1.500 crianças na fila única. A fila única foi instituída em 2011 por um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, da então administração municipal com o Ministério Público. Uhum. A fila única não pode existir, porque não pode existir fila. Mas como tinha uma fila desorganizada, então se criou uma fila organizada. E de fato é organizada. De melhor controle. Pelo menos melhor controle, para não ter indicação de vaga de um, de outro, de influências ali no município. Se criou algo mais transparente, que de fato é. E desde então se usou o TAC como quase que política pública permanente, sem um fim. E já tinha 1.500, então em vez de ser um TAC era um sistema de fila, se organizou a fila e toca o barco. Mas espera aí, o TAC era para organizar para extinguir, organizar para finalizar, para ter o serviço público para todos e encerrar. E o TAC ficou interminável. E já tinham mais de 1.500 crianças na fila. Eu verificando isso junto com demais conselheiros. Por quê? Porque muita gente nos procura para vaga de escola, vaga de creche, transferência, enfim. Verificamos essa situação, puxamos esse TAC e começamos a munir o Ministério Público através dos nossos relatórios para que fosse feita alguma coisa. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública no ano de 2000 e agora eu sou ruim de data, mas há 2 anos atrás, uma ação civil pública. Ficou 1 ano e meio, saiu decisão, tal. Eu peguei uma senha do processo e fiquei, porque a gente entrou com uma ação civil pública, entrou o Ministério Público, o Conselho Tutelar está aqui na esfera administrativa, é um órgão não jurisdicional. Então eu não posso ficar lá dando pitaco. Mas a gente, de vez em quando, perguntava como é que estava, né? Uhum. Só para tentar dar Estava ali acompanhando. Estava acompanhando o processo. Peguei uma senha e fiquei acessando lá o processo para ver como é que estava. 1 ano e meio demorou. Mas o município foi condenado e teve que comprar as vagas. Mais de 1.000 vagas. Ele comprou, optou, não abriu novas creches, optou por comprar, mas é uma opção da administração municipal que não me cabe nesse momento opinar. Preferiram comprar da rede privada. E essa fila diminuiu muito agora, mas muito mesmo, né? A fila ficou praticamente nos lugares onde não tinha nem na rede privada para ser. Né? E a gente sabe que essa rede privada era uma rede inexistente. A maioria das escolas privadas que o município comprou não eram escolas que já existiam e já tinham determinado número de vagas ociosas e essas vagas ociosas foram compradas. Não, tem um monte de escolas 100% comprada pelo município, escolas que foram abertas já pensando em vender 100% para o município. Mais uma vez, não me cabe iniciativa privada que viu uma oportunidade ali. Oportunidade de negócio. O problema era a fila e foi resolver. O negócio é dar educação de qualidade cumprindo o que a legislação diz. Exato. Né? Se a pessoa quer empreender em cima disso, parabéns para ela, faço votos de sucesso, mas estamos de olho na qualidade, tá? Daqui a pouquinho nós chegamos aí. Não é só a vaga, né, Léo? Não é só a vaga. Não é só a vaga. Eu vejo que as pessoas, quando falam de educação, elas falam muito sobre uniforme, sobre merenda, sobre transporte, sobre a estrutura física, mas não se fala dos salários dos professores. Tem que ter uma quadrinha, um campinho. Mas não, o foco ali na qualidade do ensino é difícil de alguém abordar, né? E o conselheiro tutelar... de creche, se a gente pensar... creche... Eu não vou entrar nem... Eu realmente não vamos... O conselho tutelar não tem como entrar na parte técnica mais específica, quase filosófica ou ideológica do que é a qualidade de um bom ensino. Isso aí vai ser regulado pelo MEC e pelos órgãos reguladores técnicos, né? O conselho não vai ser um órgão técnico que vai ir tão a fundo assim. Eu digo mais por um anseio da população, assim, né? Sim.
Mas se a gente pensar em qualidade de ensino para uma creche, para uma educação infantil, claro que tem as normativas, mas aí vamos lá, para uma opinião pessoal, a melhor qualidade de ensino de uma criança para mim é estar com a mãe, com o pai dentro de casa, sendo cuidada e educada, no mínimo, pelo menos nesse início de vida. Eu não acredito que uma família... ou pelo menos assim, a maioria das famílias que coloca uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio numa creche 12 horas por dia, porque ela precisa receber uma boa educação, não. Ela coloca lá porque o pai e a mãe precisam trabalhar. Isso, uma necessidade. É uma necessidade da família. Infelizmente, o salário de uma pessoa hoje não sustenta uma casa. Falando no padrão comum do povo brasileiro. Claro que em algumas pessoas sustenta. Mas a grande maioria, a grande massa do povo brasileiro não sustenta, né? Então, tem que trabalhar pai, tem que trabalhar mãe, tem que trabalhar avô, tem que trabalhar avó para juntar todo mundo junto, morar às vezes ali tudo junto, numa kitnet ou num pequeno apartamento para pagar aluguel, água, luz e viver com o mínimo de dignidade, né? Então, a escola, a creche, a educação infantil é muito mais uma necessidade de deixar a criança num lugar seguro para que os pais possam trabalhar do que uma necessidade de educá-la em si. A partir do momento que o ensino fundamental já é diferente, começa a alfabetização e aí vão ter visões diferentes dessa educação formal, na educação formal ou da educação informal, né? Mas na creche não, a creche é uma necessidade de trabalho dos pais, basicamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, falou que existia 1.500 pessoas na fila, né? Crianças, chegaram a ter, na creche, né? Na fila para creche. Isso. Essas crianças vão crescer, vão sair da creche, vão chegar lá para o ensino fundamental, né? E hoje a gente já escuta algumas reclamações no ensino fundamental sobre também vagas e tal. Será que o município... a minha pergunta, na verdade, se cabe ao conselho alertar o município, que vai executar Sim. isso é o município, né? O conselho não vai executar, mas cabe a vocês alertar ao município, olha, daqui 2, 3 anos essas 1.000 crianças vão estar no ensino fundamental. E as escolas hoje não estão preparadas já para receber essas 1.000, né? Como é que funciona essa comunicação entre o Conselho Tutelar e o... O Conselho Tutelar apresenta relatórios, segundo a lei, trimestrais. O Conselho Tutelar que eu faço parte, que é o segundo Conselho de Itajaí, que fica no bairro Cordeiros, apresenta relatórios mensais. Preferimos o mensal do que acumular o trabalho de 3 meses, às vezes é mais difícil ainda de fazer o relatório. Então a gente faz o relatório já mensal. Esse relatório mensal é a grande base que o município pode e deve utilizar para ver as políticas públicas que estão em maior déficit, né? Itajaí é uma cidade fora da curva que recebe pessoas do Brasil inteiro. Nós não temos um crescimento populacional natural, onde as famílias procriam e têm os seus filhos. Nós temos um crescimento acentuadíssimo de pessoas que escolhem Itajaí para viver e para morar. E a função da cidade é se preparar para receber essas pessoas, porque estamos no Brasil e o Brasil é um país livre, as pessoas vão circular no território nacional como bem entenderem, né? Já existe essa necessidade, essa preocupação de se abrir mais salas de ensino fundamental. Esse ano, pela primeira vez, houve já algumas representações no Ministério Público por conta da falta dessas vagas. Eu não vejo o município construindo escolas ou pensando em concurso público para suprir essa demanda. Um chutômetro, Itajaí vai começar a comprar vaga na rede privada também no ensino fundamental. Ninguém me falou. Tô vendo. É o caminho. Na verdade, é o histórico do que já vem acontecendo. É o que já vem acontecendo no ensino infantil. Não se assustem quando começar, e a escola tal, não, vai começar a comprar na escola tal, e aí o empreendedor vai olhar mais uma oportunidade, vai começar a não abrir apenas creche para vender a vaga para a prefeitura, mas abrir escola também, de ensino fundamental, ou ensino médio, enfim, ensino médio não na prefeitura, ensino médio é do estado, né? Mas pelo menos ensino fundamental ali para vender essas vagas para a prefeitura. Que a realidade é que é muito mais confortável para o poder público terceirizar essa prestação de serviço, assim como terceiriza tantas outras prestações de serviço. Se é bom, se é o caminho, se não é, tenho minhas dúvidas, porque, de fato, temos bastante denúncias chegando, porque como o município comprou muitas vagas, agora essas vagas sendo utilizadas, começa a vir algumas denúncias da falha na prestação do serviço. Até então, o município, o Conselho Tutelar,
recebia somente denúncias de falha na prestação de serviço da creche municipal. Agora começamos a receber das creches terceirizadas, que se chamam de credenciadas, né? O que vai acontecer exatamente eu não sei, mas eu acho que esse é o caminho. Voltando para a tua pergunta. Eu acho que Itajaí não vai construir escolas suficientes. Não vai conseguir. A chegada de pessoas é maior. Essa roda sempre não vira. Atrás, né? Sempre vai correr atrás. Ô, Léo, saindo um pouquinho da educação, vamos olhar para a saúde da nossa cidade aqui. Nós temos, historicamente, o Hospital Pequeno Anjo como hospital infantil. Sim. E especializado em pediatria, somente o Pequeno Anjo. Como que está essa demanda? O Conselho recebe denúncias? Há um trabalho nessa questão da saúde da criança de Itajaí? Tem. O Hospital Pequeno Anjo, ele como ele até é regional, né? Abriu, inclusive, agora leitos de psiquiátricos, tá? Nós não tínhamos leitos de psiquiatria infantil em Itajaí. Todas as crianças e adolescentes ali até 14 anos iam para Joinville. E agora a gente tem leito psiquiátrico 6, se eu não me engano, no Pequeno Anjo, que é excelente para a nossa região. O Pequeno Anjo, normalmente, as denúncias são de má prestação de serviço, onde quando ocorrem, não tenho nenhum problema com o Pequeno Anjo, né? Mas quando ocorrem denúncias, são de má prestação de serviço. Um médico que no entender da pessoa ali fez alguma coisa errada, não atendeu, ficou muito tempo esperando. Mas são situações que requerem uma investigação, um inquérito, chamar o médico, chamar a administração do hospital para escutar o que está acontecendo. E como o conselho não tem esse poder investigativo, isso acaba tendo a atuação muito mais do Ministério Público, na questão de dentro de uma instituição hospitalar. Mas eu digo assim, vocês como conselho tutelar, vocês identificam na cidade a necessidade de abertura de outros hospitais, de outras estruturas? O Pequeno Anjo é limitado, né? Ele é pequeno, inclusive, né? Então... A estrutura dele é extremamente antiga, né? Não é assim, eu tenho uma visão pessoal que a pessoa vai no hospital porque ela está mal. Ela está precisando de um atendimento. Quando você está mal, você precisa de um ambiente favorável. E o ambiente hospitalar, ele é bastante hostil, né? E aí, se falando ainda mais no hospital infantil, eu penso que deveríamos pensar nessa arquitetura, né? Não apenas uma outra parede pintada com bichinho, mas de toda uma arquitetura, um conforto para a família, para a criança. Então, nesse sentido, eu acho que o Pequeno Anjo poderia repensar, né? A construção de uma nova sede, nesse sentido. A demora no atendimento, existe uma certa demanda, né? Mas eu não consigo ver como a grande falta da região ou do município. O hospital infantil. Eu vejo outras falhas muito maiores no município do que essa política pública em si. Poderíamos melhorar muito, né? Mas se eu olhar para o lado, eu vejo outras políticas públicas e outras instituições em termos de prestação de serviço muito abaixo do que o Pequeno Anjo. Vamos a elas. O que você vê na saúde aí? Eu acho que, se eu entendi um pouco aqui o que o Léo falou, mas o Pequeno Anjo, geralmente, né, um hospital que já leva as crianças, geralmente quando já estão com problemas maiores, está mais doente, ou algum pronto atendimento, né? Mas aí, voltando lá para a saúde básica, lá no posto de saúde do bairro, nessa situação, é igual, é pior, é melhor, ou como é que está essa parte? Como tu falou, são prestações de serviços diferenciadas. Isso. Então vamos lá, porta de entrada da saúde, UBS, Unidade Básica de Saúde. Nós temos alguns polos, por exemplo, de psicoterapia infantil, né? Infantil e adolescente. Uma criança ou adolescente, principalmente adolescentes, falando de psicoterapia, a oferta é mínima. São poucos polos em Itajaí, poucos profissionais, pouquíssimos especialistas em psicoterapia para adolescentes. O município não tem, por exemplo, não faz atendimento para crianças menores de 6 anos em psicoterapia, porque não tem o local adequado em Itajaí.
né? Então, nós não temos. Se uma criança menor de 6 anos, até 6 anos, precisar de psicoterapia infantil, ela não encontra na rede municipal, não existe esse serviço. Tá? Um adolescente, que é uma grande demanda enorme, que precisa de psicoterapia, ele só vai encontrar amparo no CAPSI, que é extremamente deficitário, uma estrutura física péssima, né? Também um ambiente bastante hostil. Onde que fica? Fica na frente do Salão da Vila. E eu em nenhum momento falo dos profissionais que estão trabalhando lá, a gente está falando de estrutura física, né? Inclusive para esses profissionais poderem lá trabalhar. Então, essa UBS não oferece esse amparo. E a UBS é o que está lá no bairro. Então é ela que deveria oferecer esses serviços. Porque o serviço público ele tem que estar do lado do povo, tem que estar do lado da população. Eu não posso estar viajando, uma coisa que eu preciso ir toda semana, e mudando de bairro e pegando ônibus. E eu tenho que ter um serviço público aqui no meu bairro, aqui do meu lado. E nem todas as UBSs têm esse serviço. Por exemplo, toda aquela região do Jardim Esperança lá, enfim, Cordeiros, tem que ir tudo para a UBS do Costa Cavalcante, mais próximo ali. Aí depois nós vamos ter lá no Santa Regina, né, um psicólogo. Hoje é um excelente psicólogo, inclusive, no Santa Regina. Um dos poucos. Hoje demora meses para se chamar. Então, uma criança que precisa, um adolescente que precisa de uma psicoterapia, uma intervenção mais rápida ali, começar um processo de psicoterapia, passou por um trauma, por uma situação complicada, está sofrendo psicologicamente, tem que esperar meses para começar uma psicoterapia. Essa psicoterapia vai ser uma vez por semana no horário comercial que a UBS atende. Qual é o pai, qual é a mãe que precisa trabalhar em horário comercial para poder levar uma criança de 9, 10, 11 anos uma vez por semana no psicólogo? Então, não se tem uma alternativa para essa família. A verdade é que quem não tem dinheiro se ferra, e se ferra bonito. Porque o serviço público não é adequado para essas pessoas. Quem tem dinheiro consegue no particular. Tem um monte de clínica particular aí. Né? A minha esposa é psicóloga infantil, excelente psicóloga infantil, com a agenda cheia, graças a Deus, mas atende no particular. Né? Ela tem o consultório dela, uma empreendedora, atende no particular. Agora, quem não tem dinheiro e precisa desse atendimento de saúde mental de Itajaí, de CAPSI, que atende transtornos graves e permanentes, que são uma coisa um pouquinho mais grave, ou de psicoterapia infantil, sofre bastante. Isso acaba refletindo lá no Pequeno Anjo depois, né, também. Porque se não existe o básico agora... Com certeza. Mesma ideia de qualquer outra política pública. Se não trabalha a prevenção, se não resolve aqui agora, a situação tende a piorar muito lá na frente. E o CAPSI atende, por exemplo... casos graves de esquizofrenia, outros transtornos graves, só que atende isso, né, de forma ambulatorial. Então, porta aberta, atende a pessoa que vai lá, é atendida. Eles conseguem fazer um bom trabalho naquilo que eles têm, mas falta muito, tá? Falta muito. Então, você me perguntou do Pequeno Anjo, não é uma preocupação para mim o Pequeno Anjo. A psicoterapia infantil e o CAPSI me preocupa mais, 1 milhão de vezes mais do que o Pequeno Anjo. Ô, Léo, a gente falou aqui sobre educação, né, um pouco de saúde. Queria entrar agora num aspecto de segurança. Te acompanho nas redes sociais e às vezes de manhã lá, olhando o Instagram pela manhã, né? Eu vejo lá que tu fez um plantão naquela madrugada e às vezes tu acaba ali relatando algumas histórias, lógico, sem mostrar imagem, sem dizer nome, né? Mas sempre como forma de infelizmente, assim, a gente sabe que essas coisas ruins acontecem. Mas qual que é esse papel da segurança do conselheiro, né? No dia a dia, no plantão? Como é que funciona esse trabalho? Vamos lá, teoria. Conselho Tutelar, órgão de garantia de direito, não presta serviço público. Prática, estamos tentando deixar de prestar alguns serviços públicos que historicamente foram prestados, né? E isso é Brasil inteiro, não é Itajaí, isso é Brasil inteiro. Historicamente, o Conselho foi usado como um órgão de muleta para política pública ineficiente. Então, ainda vamos à delegacia de madrugada, por exemplo, para representar a família quando o adolescente é apreendido e não se acha pai e mãe. Não deveria ser o Conselho que faz isso. O Conselho não representa pai e mãe
nenhuma possibilidade, né? Existem outras formas de fazer. O que a polícia tem que fazer? A própria polícia deveria ir em busca dessa família, segundo a lei, em busca dessa família, né? Enfim, não conseguiu o familiar, o adolescente terá que ser acolhido numa instituição, então se chama essa instituição para ir lá. A assistência social poderia ter um viés nesse sentido. Em prática, liga para o conselho. Né? E aí, dúvida... quem é que está 24 horas lá para lhe defender, né? Para atender? Tem criança adolescente, liga para o conselho, né? Então, existe muito essa situação. Tem criança adolescente, é com o conselho. Quando, na verdade, não é com o conselho, é órgão de garantia de direito, não é prestação de serviço. Mas não seria mais porque eles querem, às vezes, também não ficar com aquela responsabilidade por ser um menor? Não tenho dúvida alguma. E aí nós atendemos. Então, muitas vezes nós atendemos até para dar orientação. Não necessariamente a gente vai até o local para fazer o que aquela pessoa está pedindo. Mas eu não gosto de simplesmente falar aquela frase, não é minha atribuição. Eu acho que se a política pública está falhando lá na ponta, na sua atribuição, é minha atribuição alertá-la, orientá-la, adverti-la de que eu não vou fazer, mas ela tem que fazer, ou o fulano tem que fazer, e eu observar que, no final das contas, aquele direito vai ser respeitado. Então, eu não gosto de me ausentar simplesmente falando, não é minha atribuição, não vou até o local, não vou fazer e pronto. Não gosto dessa postura, né? Eu prefiro ir até o local e ainda que eu não faça, mas eu fui, orientei e vi que o direito foi preservado naquele momento ali, né? Mas são muitas madrugadas, tá, meu amigo? São madrugadas de plantão, o conselho funciona 24 horas, 7 dias por semana. É um sobreaviso, não é plantão, né? Então a gente fica com o celular. Fica com o celular, com a pasta do conselho tutelar, com o livro do plantão. E é acionado por polícia, pela população, pelo hospital, pelo CIS, pelos órgãos que estão ali fazendo qualquer tipo de atendimento, né? Delegacia. Quando toca o telefone, a gente vê CPP ali na tela, chega a dar um frio na espinha, que a gente sabe que a bucha é grande, né? Mas estamos lá para atender. E esse celular já fica já adianta a informação, esse celular que roda entre os conselheiros. Então, por uma questão de demanda, o sobreaviso do conselho tutelar é feito para a cidade. Então, por que não se tem demanda para 2 sobreavisos na cidade? Muitas noites o telefone toca, mas não é necessário o deslocamento do conselheiro, é alguém perguntando alguma coisa, querendo tão somente uma informação, e aí a gente dá aquela informação e encerra. Mas esse celular roda, então, a gente faz entre os 2 conselhos da cidade, roda nos 10 conselheiros, cada dia da semana um conselheiro faz, e cada final de semana tem uma tabela separada de finais de semana, onde cada um conselheiro faz. Quando cai final de semana, você fica 48 horas. Pega o final de semana todo. Pega inteiro, de sobreaviso. Pega às 19 horas, às 7 horas da manhã de sábado, e vai até às 7 horas da manhã de segunda-feira. Algum dia da semana, assim, que dá mais BO, mais problema ou não? Quando chove, a gente dá graças a Deus. Ninguém Fica tudo mais sossegado. Fica mais sossegado em dia de chuva, sabe? Então não tem um dia da semana. Tem temperaturas e tem chuva para ajudar. Condições e temperaturas. Isso aí, né? Dia de semana em si não tem, não. Não consigo Festas de final assim. de ano, a coisa deve complicar. Cara, datas comemorativas? Não, deixa eu te falar que não. Não costuma dar muito problema em festa de final de ano, não. Não sei por quê. Não sei por quê. A gente pensa que o povo tá meio eu também pensava, alterado, né? Pensava da mesma forma. Vai ter festa, vai ter bebedeira, e vai ter tal, e vai... Mas não, essas... Não é uma grande demanda assim, não. Interessante. Eu tinha conversado com o Léo anteriormente e eu achei muito interessante e importante a gente falar sobre esse tema aqui com ele, que é sobre o autismo. Né? Hoje em dia há um diagnóstico crescente, né, de crianças com autismo e o conselho, através dos conselheiros tutelares, eles fizeram um bom trabalho nesse sentido, né, Léo? Conta pra gente um pouquinho aí sobre isso aí. Com relação ao autismo? Isso. Pegamos agora a causa, conseguimos... Olha, 1 ano e meio para a prefeitura ser obrigada a tirar 10 milhões do caixa e comprar mais de 1.000 vagas em creche. Essa é a nossa pauta que estava ali, né? Pauta 1. Uma pauta 01. E nesse momento, particularmente, vou dizer que a minha pauta eu estudei um pouquinho mais a fundo as demandas e os déficits na questão do autismo em Itajaí, dos atendimentos e reabilitações, e se tornou hoje a minha pauta número 1, tá?
porque o que nós verificamos é eu vou chamar de descaso, tá? Eu vou chamar de descaso. Porque você abrir um centro de diagnóstico e fazer uma pompa e um prédio e grandes salas, você botar dinheiro público para comprar os equipamentos e fazer um grande elefante branco e não botar profissional dentro para trabalhar, é fazer o povo de otário, de trouxa. Né? Então, infelizmente, isso é o que está acontecendo hoje em Itajaí, no CTEA. Tá? E, novamente, não estou falando daqueles que lá estão. Estou criticando a administração municipal que não coloca funcionário no CTEA para trabalhar. Não tem uma equipe completa no CTEA hoje. Tem espaço físico para 3. Tem demanda para 30. A fila está crescendo. 2 anos. 2 anos leva para você ser atendido no CTEA. Isso está fora do razoável, isso está fora, é uma questão de humanidade. Tu falar, e aí novamente eu vou falar, quem tem dinheiro vai para o particular e está tudo certo. Descobri que meu filho é autista, tenho dinheiro, vou para o particular, tá tudo bem. Vou fazer a reabilitação dele, vou pagar fono, fisioterapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, enfim, não sei se esqueci algum profissional, alguém, me perdoe se esqueci alguém, mas enfim, vou pagar a equipe técnica inteira, os médicos, né? Também, neuropediatra. Vou fazer de tudo ali, vou pagar aplicador aba, vou pagar tudo e ele vai conseguir se desenvolver ao ponto de ser o mais conseguir sobreviver de uma forma mais independente possível. Sim. Né? Então, ok, meu filho vai conseguir trabalhar, meu filho vai conseguir estudar, meu filho vai conseguir socializar dentro dos limites dele, mas da melhor forma possível. E quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro vai para a fila do CTEA e espera 2 anos para ser chamado, para começar a ter um diagnóstico. Não tem nenhum diagnóstico. Né? E aí, para começar a ter o diagnóstico. Aí fica no máximo 1 ano tendo atendimento. Faz o diagnóstico e fica um pouquinho mais ali tendo a reabilitação. Aí depois desse 1 ano, você tem que sair, obrigatoriamente. Aí você vai falar para esse pai que não tem dinheiro, que tem um filho autista, que ficou 2 anos para começar, depois de 1 ano de tratamento, você fala para ele assim, agora, a partir de agora, o teu filho não vem mais para casa, mas o meu filho precisa continuar fazendo a reabilitação. Não, mas não pode mais, já deu 1 ano, já venceu o prazo dele. Tá, mas o que eu faço? Volta para a fila, daqui a 2 anos o senhor tá aqui de novo. Nossa. É cruel ou não é cruel? Para um pai, para uma mãe de um autista que precisa de reabilitação para poder ser uma pessoa independente, para poder ser uma pessoa que progride na vida. É uma questão do neurodesenvolvimento, não é uma questão de querer. Poxa, é muito cruel, cara, é muito cruel. E aí fazer toda aquela pompa, porque Itajaí é referência, porque, mas tem mais do que nas outras cidades. Cara, eu sou de Itajaí, eu vou reclamar de Itajaí. Tá? Então, assim, Navegante se preocupa com Navegante, Penha se preocupa com Penha, se lá é pior, população que se mobilize, o Conselho Tutelar que se mobilize lá. Eu tô aqui em Itajaí, é uma cidade que tem dinheiro, que tem recurso, que gasta com muitas outras coisas que não precisava, e para mim isso é absoluta prioridade. Então, por isso que eu falei que, para mim, hoje, eu peguei essa pauta, porque ao ver essa situação, eu me assustei. Né? Eu me assustei com essa situação. E bato palmas, já ama, ao Vovó Biquinha, a todas a PAI, e todas as ONGs que trabalham com essa questão do autismo e de outras síndromes ou de outros transtornos também, porque são guerreiros, cara. São guerreiros. Tem um lugar onde tu vê gente com causa, lutando pela causa, é nessas ONGs. Tá? É nessas ONGs, pode ter certeza. Transparência enorme, né? Se tiver a oportunidade, vai ter a janta da PAI, vai ter a macarronada da AMA, vai ter a feijoada do Vovó Biquinha. Cara, compra, vai, incentiva, porque são instituições seríssimas, que fazem um baita de um trabalho. Né? E, infelizmente, o poder público não tem, às vezes, a capacidade de incentivar um pouco mais. Mas já tem um chamamento público ali, já dá um valor, mas é pouco. É pouco. Os profissionais têm que se desdobrar. E outra, nessas instituições, sabe quem trabalha? A maioria das pessoas, se não são voluntários realmente que doam um pouco do seu tempo, eles conseguem contratar profissionais recém-formados. A pessoa saiu da faculdade, o técnico que saiu da faculdade vai trabalhar nessas instituições. Rapidamente pegou uma prática, vai para o particular, vai para o privado, vai para um outro lugar onde vai remunerar melhor, liberdade, óbvio, esse profissional quer, né, quer progredir na carreira, então ele vai para esses lugares e aí então tem uma rotatividade grande de profissionais nesses lugares, o que também é ruim. Né? O que também é ruim. Então, assim, é muito barato para o município contratar com ONGs, fazer esses chamamentos públicos, incentivar um pouquinho mais. Poxa,
Cara, no primeiro chamamento público que fizeram para fazer o tratamento pessoal dos autistas, eles queriam pagar R$17 a consulta do profissional. Meu Deus. R$17. Quer dizer que um fonoaudiólogo se formou, pagou caro para se formar, se especializou, tem uma especialização ali para trabalhar com autismo, é um profissional capacitado, então pagar R$17 a hora dele chega a ser um deboche com a causa, chega a ser né? E aí, mais uma vez, quem tem dinheiro paga e vai ter o seu filho muito bem desenvolvido. Quem não tem dinheiro, meu amigo, fica na fila. Daqui a 2 anos, quem sabe, a gente atende teu filho. Tens ideia de quantas crianças tem nessa fila? Mais de 1.000. Mais de 1.000? Sim. É a fila da creche, é a fila do CETEA. A fila do CETEA. É a mesma fila que tem no SER da Univale e a fila do CETEA, só que o SER atende a região e o CETEA atende só Itajaí, porque é um órgão municipal. E aí tem outras ONGs, só que as ONGs trabalham só a reabilitação, depois que já tem o laudo, né? E o CETEA é que deveria trabalhar o diagnóstico, né? Mas infelizmente não tem profissional lá dentro para fazer isso. E são 1.000 famílias, né? Que isso acaba atingindo a família como um todo, não é só a criança, não é só o futuro da criança. Além do futuro dela psicológico, né? Físico, o futuro também da família, que deixa de produzir, deixa de trabalhar, deixa de criar o seu, quem sabe, progredir de alguma forma na sua vida e acaba sendo estancado pela situação psicológica que acaba vivendo. Uma criança, ela principalmente uma criança atípica, como nós chamamos dentro do autismo, do espectro, ela precisa ser precocemente estimulada. Quanto antes começarem os estímulos, as reabilitações, os tratamentos, maior é o índice de sucesso e de desenvolvimento. Então, isso é por isso que se torna ainda mais cruel tu falar de fila para isso. Porque a idade da criança não vai esperar fila. Ela não vai ficar com 2, 3 aninhos esperando chegar a fila para continuar a crescer. Ela vai ser chamada com 5. Ela vai ser chamada com 6. Tá aí esses primeiros anos. O desenvolvimento dela foi prejudicado. Agora vai ter que trabalhar com muito mais intensidade para recuperar o tempo perdido. Por quê? Porque o município, infelizmente, não forneceu o tratamento adequado. Mas hoje tu vê alguma solução que pudesse ser mais rápido para essas famílias serem atendidas pelo município? Prioridade, gestão. Né? É caro fazer o concurso e muita gente não vai gostar, né? É caro fazer o concurso, terceiriza. Lógico que não oferecendo R$17 a hora, né? Não vai ter profissional para prestar o serviço. Mas incentiva as ONGs. Eu ia te perguntar, incentiva as ONGs. Essas ONGs, elas poderiam ser chamadas para dentro desse processo mais ativamente, auxiliando mais, claro. O município dando para eles mais oportunidade da tomada de decisão ali, desse auxílio? Sim, deveriam, são parceiras, são pessoas que levantam bandeira, quer ir no lugar... Sofrem na pele, na verdade. Que sofrem na pele. Normalmente são os pais, os parentes da própria pessoa que sofre, que tem aquela situação ali, que acaba construindo e participando da ONG. Quer ir num lugar que tu conhece pessoas boas e que tem uma causa humana e que faz o bem pro próximo e que se doa, vai numa ONG. Às vezes o nome ONG ficou muito manchado, Brasil afora, por conta de ONGs de fachada, que recebem aqueles milhões de dinheiro público para defender o capinzal da Amazônia, o pé de jambo não sei da onde, não sei quantos milhões, enfim, tô falando besteira aqui, né? Mas enfim, entendemos. Jogando palavras ao vento aqui. Mas, nesse sentido, né, então o termo ONG ficou muito manchado. ONG o pessoal faz para desviar dinheiro público, desviar recurso público. Conheço as ONGs que prestam serviço em Itajaí. E vocês vão se surpreender. Se não conhecem, né? Estou falando. Vocês vão surpreender quanta gente boa e que batalha por uma causa digna e justa tem nas ONGs de Itajaí. É importante falar, né, Léo? Porque às vezes a gente vê na TV algumas atitudes nobres, igual tem essas ONGs aqui, tem ONGs espalhadas pelo Brasil, né? E às vezes tu acompanha lá e ajuda uma ONG, de São Paulo, do Rio de Janeiro, não é? Que fazem o seu trabalho lá, mas como você falou antes aqui, a gente está aqui em Itajaí, né? A gente tem que se preocupar com a nossa cidade. Tem que se preocupar com essas crianças, com essas famílias, para que elas possam se desenvolver, crescer e viver e ter a possibilidade, né, de viverem normalmente, né? No Portal 2 existe uma ONG, eu não tenho nada com eles, eu lembrei agora, chamado Instituto Mira.
Eles não recebem um centavo de dinheiro público, eles atendem 50 ou 60 crianças, se não for mais, eu não quero errar aqui, mas enfim, dezenas, vamos dizer assim, de crianças diariamente em contraturno escolar. Olha. Sem um centavo de dinheiro público. Única ONG que faz isso no Portal 2. 100% doação de pessoa privada. 100% doação de empresários, de feijoadas, macarronadas, e igreja. Atua muito lá, tem uma ligação mais especificamente ali com a comunidade Amar. Um abraço, Ângelo e pastor Gilberto, e, enfim, pastor lá do Instituto Mira. Tem o Instituto Abecidade, por exemplo, atuou em alguns anos. Eu tenho uma ligação maior ali, porque tem uma ligação de financiamento. A minha igreja banca grande parte do Instituto Abecidade. Tive uma participação na sua criação em 2009, inclusive. 100 e pouquinhas crianças atendidas hoje. Nos últimos anos, recebe um auxílio de custo via Condica, via Secretaria da Criança e Adolescente, lá, Condica, né? Que hoje é a Promoção da Cidadania. Mas que não paga tudo. Então, a igreja, em grande parte, tem que bancar, tem que fazer um carreteiro, a sociedade tem que se mobilizar, né? Então, simplesmente, essas pessoas podiam estar de braço cruzado e falar, serviço público se vira. Né? Prefeitura se vira, mas não, estão lá pela causa. Então, se existem tanta gente boa, né? Se existem essas instituições aptas, com pessoas apaixonadas pela causa, para trabalhar, o município devia olhar com mais carinho para essas pessoas, sabe? Devia parceirizar mais, trazer mais para perto. Porque hoje, as instituições que trabalham novamente com autismo, com reabilitação, têm um vínculo com a Secretaria de Promoção da Cidadania. A Secretaria de Saúde não tem um chamamento público para reabilitação e autismo. Imagina. Não tem. Léo, a gente vai caminhando aqui para o nosso final, mas a gente queria falar um pouquinho aqui das tuas redes sociais, né? A gente tens aí um canal no YouTube, né? Que é o Léo Severino, podcast, né? Há algum tempo aí no ar, né? Como é que foi a inspiração, do que surgiu essa ideia aí? Da necessidade psicológica do Léo Severino. Eu não é um divã que tem no consultório do meu psicólogo, mas é um sofá. E eu lá no sofá do Jadilson Crispim, conversando com algumas crises de ansiedades e algumas situações ali. Isso aí não é meu, não. Não tá aberto, não tá aberto no meu canal, não. Volta. Pô, o Léo tá entrevistando gente grande. Porque ele botou. Agora sim. E aí, eu sempre gostei de comunicação, né? Na adolescência, eu fazia programa de rádio. Eu fui fazer direito, na verdade, por um descuido. Porque, na verdade, era para ter feito publicidade, propaganda, jornalismo, alguma coisa nesse sentido, né? Sempre gostei dessa área publicitária, de comunicação. E aí eu precisava de alguma coisa para me dar fazer um lazer, alguma coisa nesse sentido. Falei, vou começar um podcast. Eu era consumidor de podcast e comecei um podcast na minha casa com um iPhone. Comprei 2 microfones, custaram R$100 cada um, eu acho, e comecei a fazer. Né? E aí a brincadeira foi ficando cara, mas eu fui encarando, a ponto de a gente fazer uma transmissão de apuração de voto. Acompanhamos, por sinal. Onde passaram mais de 3 mil pessoas. Quando acabou a apuração, que ele falou, passou 3 mil, não sei quantas pessoas, quase caí duro para trás. Foram 5 horas e pouco de transmissão. Achei para nós, mano. Vamos ver. Deve estar em... Pode ir mais para baixo. Pode botar vídeos ou ao vivo? Talvez ao vivo. Ao vivo. Ali, ó. Mais pra baixo. Não, ali Lotiza Talks. Não. Pode botar pra baixo. Eu conheço aqueles dois lá, conhece? Eduardo e Jorge Otero. Conheço. Lá, ó. Apuração das eleições, 3.2 mil, tá vendo? Lá, ó. Legal. Então foi essa transmissão aí que bateu 3 mil visualizações. 5 horas e meia no ar. E depois, no segundo turno, 1.200 visualizações aqui. Foi um pouquinho menos. O segundo turno foi mais rápido, infelizmente, com resultados. Que não foi agradável. Mas as conversas aqui, muito, muito legais. Eu acompanho, o Dante também acompanha. A ideia é ser um podcast de Itajaí muito parecido com a ideia de vocês, né? Um podcast de Itajaí, regional, trazer o nosso pessoal para bater papo. A gente sempre fala, Léo, que a gente sempre ouve falar tanta coisa ruim da cidade, né? Então a gente tenta trazer um pouco das coisas boas, né? Dos profissionais bons que aqui existem e constrói sua vida aqui.
Aqui no teu Instagram, né? Já tá aqui, vamos falar um pouquinho também desse dia aí. Desse dia, né? Sim. Sobre as eleições, mas aqui também o Instagram, Léo Severino, né? O pessoal pesquisar, procurar, que tem bastante coisa, né? Bastante coisa falando aí das eleições agora. Mas bastante coisa do teu trabalho também. Ó, na rádio lá com 18 anos de idade, uns 30 quilos a menos. Qual rádio? 106 FM. 106 FM. Camisa do Marcílio. Cilhão tá lá sempre. Tá lá. Isso aí. E, Léo, conta pra gente então. Falou que tu tá no segundo conselho. O segundo conselho tutelar é o Conselho de Cordeiros. Ele atende, existe uma divisão na cidade? Divisão geográfica na cidade por área de atuação. O primeiro conselho, ele tem uma área geográfica maior. O segundo conselho, uma área geográfica menor, porque é mais denso de população. A gente pega São Vicente, Cordeiros... Cidade Nova? Cidade Nova não. Não. Corta Adolfo Conder para lá, Adolfo Conder para cá. Né? Mas pega Santa Regina, né? Santa Regina tá maior que Ilhota, sabia? Imagina. É verdade, Santa Regina tem mais habitantes que Ilhota hoje. E pega São Francisco, os Portais ali, os Pinheiros, São Roque. Então a nossa área ela é mais densa de população e a do primeiro conselho um pouco mais espalhada, né? Mas em número de atendimentos eles se equivalem. Sim, pela população. Tá chegando perto aí de 250 a 300 atendimentos mês em cada um, né? A verdade é que já não se consegue atender tudo. Imagina. Já não vira. Já não e dá essa eleição, depende do bairro, independente do bairro onde eu moro, eu voto em qualquer conselheiro. Isso, essa divisão ela é feita posteriormente. A legislação municipal poderia dividir. Tá? Inclusive, há a sugestão nacional de que fosse dividido, de que cada eleitor de cada bairro votasse no bairro que ele será atendido ali. Né? Então, eu me candidataria onde eu moro para atender os moradores daquele bairro. Seria um distrital? Seria um distrital. Seria um voto distrital, exatamente. Até para colocar, pelo mesmo motivo, para colocar o conselheiro mais próximo da população que ele atende. Mas não é feito isso em Itajaí, não tem essa legislação municipal dessa forma. Então, em Itajaí, como é que funciona? São 10 conselheiros, certo? 5 para cada conselho, 10 conselheiros. Numa lista única, numa eleição única. A divisão é feita depois de eleitos. Os 10 mais votados... Os 10 mais votados. Mas esses 10 mais votados têm uma subdivisão aí. 8 deles, que vão 4 para cada conselho, 8 deles têm que ter um nível superior. Em qualquer área, praticamente. Uma abrangência enorme de quase que qualquer nível superior, quase qualquer faculdade, curso. E 2 deles podem ser de nível médio. Ok? Então, a lista é única dessa eleição agora, que é algo novo. É um voto por eleitor. Um voto apenas por eleitor, não interessa se o candidato dele está concorrendo para a vaga do nível superior ou para a vaga do nível médio. Não interessa, o eleitor vai lá, vai votar em um e acabou o voto. Então essa lista é única e vai sair aquela lista lá, candidato, eu vou profetizar, Léo Severino vai votar. Essa lista única, e aí vão contar ali de cima para baixo os 8 do nível superior e os 2 do nível médio, que foram mais votados nessa lista única. Todos os outros tornam suplentes. Então, como são 8 conselheiros do nível superior, é muito comum que vários suplentes acabem assumindo por conta de afastamentos médicos, férias. Então, é muito comum que vários suplentes entrem. E há um compromisso do município, da Secretaria de Promoção da Cidadania, segundo a secretária, já está tudo encaminhado, tudo pronto, com inclusive recurso resguardado, para que seja aberto o terceiro Conselho Tutelar Itajaí. Mas isso tem que ser por lei, né? Então, a lei ainda não existe, mas segundo a administração municipal, até início do ano que vem, ali deve abrir o terceiro conselho, ter feito uma redivisão e vai se utilizar a mesma eleição. Então, seriam ali os próximos mais votados, os primeiros suplentes que seriam chamados para compor daí efetivamente o terceiro conselho. Que você fica no Cordeiros, o outro... O outro é na Rua Joinville, número 210. Centro. E esse terceiro, você acha que tens uma ideia de onde que ele deveria ser? O nosso pedido é que seja feita uma divisão na BR-101. Porque o trevo, os nossos trevos maravilhosos. Então, se a gente tem uma denúncia às 5 horas da tarde no Santa Regina, o trevo vai atrapalhar bastante. Então, o pedido dos conselhos tutelares é que de alguma forma tenha um conselho tutelar naquela área lá. Nem que a gente tenha que redividir todos os territórios, mas seria interessante ter um conselho tutelar para atender aquela área densa
pós-BR, que a área mais densa pós-BR é Santa Regina. Sim. Então, se a gente pudesse ter um conselhar por São Roque, Pinheiro, Portais, Santa Regina, e aí, inevitavelmente, também teria que atender, talvez, Itaipava, por ser depois da BR, né? Seria bacana, nem que a gente redivida o lado de cá também, sim, né? Sim. Mas para facilitar o atendimento. Então, assim, os conselheiros são eleitos e eles escolhem por ordem de preferência qual conselho irão atuar. Exatamente. Por ordem de votação, o mais votado escolhe, vai para onde? Mas tem que ser 4 do nível superior e 1 do médio. Tá. Essa composição tem que tem que respeitar essa... Fechou 4 de um lado, o outro ficou sem escolha, vai para o outro lado. Entendi. Eleição dia 1º de outubro, na Univale. 1º de outubro, local único, Univale. Acho que a comissão acertou no local. Acho que acertou dessa vez, porque historicamente a eleição do Conselho Tutelar é conhecida por ser desorganizada. Né? Não culpo, porque são todos voluntários de ONGs e servidores públicos que se dispõem naquele dia para ajudar. Ninguém quer ser voluntário de uma eleição dessa, porque a briga é grande, você se estressa um monte e não ganha nada para isso. Então, numa questão de lucros e perdas, enfim, não culpo as pessoas, mas há esse fato. Historicamente, a eleição do Conselho Tutelar dá problema, é desorganizada, tem fila. Da última vez eles tentaram fazer em 2 locais, fizeram em 2 locais, choveu, a fila estava no lado externo, no lado do Centro Educacional de Cordeiros, quem estava lá pegou chuva, pegou sol, pegou... Então foi aquele fuzuê. Então a Univale, eu acho que eles acertaram, tá? Porque, ao menos, tendo chuva, tendo sol, tem os corredores ali, tá todo mundo abrigado. O estacionamento é gratuito e estará aberto e gratuito. Então, não vai faltar também estacionamento. Então, a pessoa pode estacionar um pouquinho mais longe, como qualquer aluno que vai para a Univale. Pode ter que andar 5, 10 minutinhos ali, mas né, ninguém vai morrer por isso também. São daqueles blocos que sempre acontecem as eleições ali na Univale. Daqueles... Eu não sei quais são os blocos que acontecem eleições na Univale. Eu voto no Salesiano, nunca fui na eleição na Univale. Mas... eles falaram, se eu não me engano, B e F. Eu acho que são os mesmos. Que é por questões de acessibilidade. Eram os únicos ali, né? Não são um do lado do outro, tem uma certa distância, mas por questão de acessibilidade. Serão 30 urnas eletrônicas e desdobraram as letras. Então você vai lá procurar a urna que tem o seu nome, né? Que tem a letra do seu nome. Fica na fila ali, chegou a tua vez, mostra o documento de identificação. Quem pode votar? Eleitores de Itajaí. Eleitores com título ativo em Itajaí. O caderno eleitoral é fornecido pela Justiça Eleitoral. Então, o nome dos eleitores está ali. Chegou na sua vez, se entregou o documento de identificação, o mesário vai procurar o seu nome no caderno da Justiça Eleitoral. Se tiver ali, você vota. Se não tiver, você não vota. Ponto. E mais uma vez a oportunidade, né, Léo, para as pessoas escolherem um representante, né, para cuidar das pautas que devem ser cuidadas pelo Conselho Tutelar na cidade. É uma oportunidade aí, a gente escuta as pessoas reclamando, os pais reclamando, né, de alguma situação. Começa com você falou do autismo, que me impactou muito aqui nesse papo. Então é importante que as pessoas vão lá e façam sua escolha, porque são as pessoas que vão estar defendendo também as causas das nossas crianças aí na nossa cidade. Dante. Bom, é isso. Então, nós temos uma pergunta final, né? Temos tradicional, não é porque... Essa pergunta, te agradecer, cara. Agradecer o teu trabalho, né? Tem que falar o teu número, cara. Nem falei dos CRAs da cidade, não deu tempo de falar dos CRAs. Só falei da saúde, da assistência, ficou para trás. Voltamos no teu segundo mandato? Tá bom, fechado. Só fala o número, pessoal. 142, peço o seu voto, tá? Peço o seu apoio, peço que você levante e vá votar. Ganhar o voto no Conselho Tutelar não é o mais difícil. Difícil é fazer a pessoa votar. Sair de casa. Sair de casa. É muito difícil você falar do conselho, falar o que você faz, pedir o voto e a pessoa falar não voto. Nunca me aconteceu. A não ser que tenha outro candidato, né? Aí a pessoa fala, já tem um candidato e tal. Mas ela fala, não gosto de ti, não gosto do teu trabalho. Nunca aconteceu. Eu falo, não, ok, vou lá. Mas entre a pessoa dar um joinha e ela sair no domingo para uma votação que não é obrigatória, enfrentar 10, 15 minutos de fila e apertar o teu número na urna, tem uma distância enorme. O mais difícil é fazer isso, a pessoa ir até o local para votar. Então eu peço que você se empenhe, peço o seu voto, peço o seu apoio da sua família, por 142, né? Léo Severino,
Você já viu o meu YouTube aqui, o meu Instagram, o meu canal. Se precisar falar comigo, me chama lá pelas mídias sociais, eu respondo, é o maior prazer. Peço seu voto, seu apoio, dia 1º de outubro, 142, vai até lá na Univale, leva o seu documento de identificação se você for eleitor de Itajaí, porque eu quero continuar fazendo esse trabalho com a causa autista, com todas as demais causas que a gente vai vendo e percebendo na cidade. São causas legítimas, são crianças e adolescentes que precisam. Eu costumo falar, amigos, que por que existe um conselho tutelar? Porque criança e adolescente sozinho não se defende, não briga pelo seu direito. Nunca nenhuma criança bateu no escritório de advocacia ou numa defensoria pública e fala, eu quero entrar com um processo contra o fulano porque ele não está respeitando o meu direito. Isso é coisa de adulto. Criança precisa de alguém para lhe defender. E às vezes, infelizmente, a própria família é a violadora do direito. Várias vezes com violência física severa, com negligências de saúde, de tratamento médico, muitas vezes, né? Todo tipo de abuso. Então, por isso precisa de um conselho tutelar, porque a criança sozinha não se defende, mas você indo votar no conselho tutelar, você está exercendo o seu papel para proteger essa criança. Diretamente, talvez, você não possa defender essa criança, mas indiretamente, votando em mim, você também está participando da proteção do direito das nossas crianças e adolescentes. É por isso que eu peço seu voto. Léo, obrigado, cara, pela presença, parabéns pelo teu trabalho e dos demais conselheiros também, né, que desempenham esse importante trabalho na nossa cidade. Que Deus abençoe o teu caminho, né? Porque é uma doação também o que tu faz para a nossa cidade. Então, com certeza, é um trabalho de exemplar, né, Dante? E deixa aquela nossa pergunta aí final. Nossa pergunta, então, final, Léo, já que ninguém escapa. Deixa eu fingir que tô tossindo agora. Não. Então, a pergunta final é o seguinte, Léo, manda uma mensagem pro Léo com 10 anos de idade. E o que você escreveria para ele? Que difícil, hein? Essa é a ideia. O Léo... O Léo, 10 anos de idade, ele tinha um complexo de falta de capacidade muito grande. Então, seria nesse sentido, né? Acredita que você pode, não se diminua. Perfeito. Essa seria a mensagem. Obrigado, Léo. Obrigado você que nos assistiu, nos ouviu, nos acompanhou em mais esse episódio, contando a história do Léo Severino, contando um pouco sobre o que é o Conselho Tutelar, o que representa para a nossa cidade. Não esqueça, compartilha, dá um like, se inscreve no nosso canal e nos ajude a falar mais sobre a nossa cidade. Até a próxima. Até.